Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. No nosso devocional de hoje, vamos falar de um assunto bem polêmico. Podemos fugir da presença de Deus? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 14, verso 1, que diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, abre aspas, a consciência da presença de Deus, este pressentimento acerca de Deus, é algo que abençoa homens e mulheres, ou então os atormenta. E todos têm de enfrentar esse algo, fecha aspas. Muitos são os argumentos a favor da não existência de Deus. No documento apelidado de Carta de Deus, Albert Einstein afirma que a religião é uma expressão primitiva da humanidade. Para mim, a palavra de Deus não é nada além da expressão e do produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas sacras, mas ainda assim primitivas. Nenhuma interpretação, não importa o quão sutil ela seja, pode mudar isso para mim, diz a carta de Albert Einstein. E no decorrer de seus estudos, Albert Einstein compartilha com seu amigo David Bohm várias reflexões sobre Deus. Bem, como vimos, Albert Einstein buscou, através da razão, compreender o porquê da existência de Deus. Agora eu pergunto, por que o homem busca freneticamente, por meio de estudos, conhecer a Deus? Por que será que o homem especula tanto sobre Deus? Por que será que o homem pensa tanto sobre Deus? Me parece que Albert Einstein nunca se esqueceu disso. Com várias reflexões com seu amigo, tentou entender a existência de Deus e da religião. No texto citado logo acima, ele vai dizer isso: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Isso não denota um sujeito simplório, mas a pessoa cujo pensamento moral é perverso. Ela escolheu fechar sua mente para a realidade de Deus e para as implicações do seu governo moral. Ou seja, estas pessoas abandonam a realidade de Deus e se tornam totalmente indiferentes. A relutância é a parte central destes homens. Vejam os grandes cientistas de hoje. A maioria, de forma geral, reduzem o nome de Deus e a religião a uma simples questão de fenômeno religioso, ou seja, uma questão puramente social. Grandes filósofos também não compreenderam Deus. Um deles foi o filósofo Nietzsche. Em um dos seus livros, ele fala sobre Deus, a morte de Deus. Olha o que ele fala sobre Deus. Para onde foi Deus? Já vou dizer-lhes, nós o matamos. Vocês e eu somos todos assassinos. Isso não é estarrecedor? Ele estava convicto de que Deus está morto. Por isso Nietzsche morreu louco. A Bíblia nos fala dessa maneira em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por mais que os homens tentem fugir da presença de Deus, ele sempre estará na consciência deles. Agora, infelizmente, olha o que Deus decreta para aqueles que não o glorificam. Esse texto se encontra em Romanos capítulo 1, verso 21 e 22, que diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você que se diz ser um ateu, você tem uma lógica pervertida e uma presunção idólatra, não honrando o Criador por suas bênçãos à humanidade.
Por isso, a maldição de Deus está sobre você. Talvez você se ache conhecedor de todos os assuntos pertinentes a Deus e também deste mundo. Você incha ao dizer que Deus está morto. Você está tão feliz em desmerecer Deus que somente os homens se levantam em aplaudi-lo. Que grande coisa, né? Que grande coisa. Bem, a promessa de Deus para você é essa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E outra coisa, Deus os abandonou às paixões infames, porque vocês mudaram a verdade de Deus em mentira. Para vocês que ainda não participam das coisas de Deus, ainda há tempo para se arrependerem. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Termino fazendo uma citação de John Stott sobre o desvirtuamento do homem sobre a ideia de dispensar Deus. Ele assevera dessa maneira, abre aspas, o abismo existente entre Deus e o homem é causado pelo pecado e o julgamento desse pecado por Deus. A segunda é o abismo existente entre o que o homem é e o homem ideal, como Deus o concebeu. Tecnologicamente, não é possível transpor essas lacunas, e tampouco a educação secular pode nos ensinar a construir as nossas próprias pontes. Só Deus pode atravessar esse grande abismo. E Ele, em Cristo, tomou a iniciativa de fazer isso. Fecha aspas. Concluído, não fique sobre a maldição de Deus. Não adianta fugir da presença de Deus. E lembre-se, tudo começa na cruz e termina na cruz. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz e até mais.